Em uma terceira pergunta, né, que nós recebemos aqui para tratar do FGTS, como eu faço para sacar o meu FGTS? A resposta para essa pergunta, ela é bastante ampla e vai exigir a nossa atenção. E vá até o final dessa resposta, porque em muitas hipóteses, seja hoje ou num futuro bem próximo, uma dessas hipóteses pode encaixar na sua situação. Pode ser exatamente o seu caso. Então, tenha atenção nessas hipóteses de saque do FGTS que eu vou passar a explicar para você nesse momento. Bom, como é que eu faço para poder sacar o FGTS? A hipótese mais comum de saque do FGTS é a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. O que isso significa dizer? A empresa dispensa um empregado sem justa causa, ele não cometeu nenhum tipo de falta grave que justifique a rescisão do contrato de trabalho por justa causa e, juntamente com as verbas rescisórias devidas, saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais, o empregado vai ter direito a sacar o FGTS que tem depositado na sua conta vinculada e o empregador ainda terá que pagar para esse empregado uma multa equivalente a 40% do saldo do FGTS que esse empregado tem depositado na sua conta vinculada. Por exemplo, se ele tem 10 mil reais depositado em sua conta vinculada, a empresa vai ter que pagar lá 40% de multa do FGTS para esse empregado. Então, essa é a hipótese mais comum de saque do FGTS. E na hipótese inversa, né, que seria da rescisão indireta, por exemplo, a empresa atrasa salários há 3 meses e nunca depositou o FGTS. O empregado pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, ele vai ser dispensado com todos os seus direitos, vai receber seguro-desemprego, como se a empresa tivesse o dispensado. E também haverá o saque do FGTS que estiver depositado e a empresa será condenada ao pagamento da multa de 40% que eu disse. Perfeito? Mas muitas pessoas perguntam, somente quando eu sou dispensado, né, popularmente dizendo, quando eu sou mandado embora, é que eu retiro o meu depósito do FGTS? Não, não funciona bem assim. Hoje nós temos a hipótese do saque aniversário. O que é esse saque aniversário? O empregado precisa procurar a Caixa Econômica Federal e ele vai se habilitar ao saque aniversário do FGTS. Isso significa dizer que todo ano, no mês do seu aniversário, o empregado poderá sacar uma parte do seu FGTS. Uma parte do seu FGTS equivalente ali ao seu salário. Então, existem as tabelas próprias, mas, sem dúvida alguma, todos os anos, no mês do seu aniversário, você vai poder tirar uma parte dos valores que estão depositados a título de FGTS. Mas essa regra do saque aniversário, ao mesmo tempo em que ela viabiliza o acesso aos recursos do FGTS, ela também cria um impeditivo para o empregado, que é o seguinte: se você foi dispensado, como regra geral, você resgata todo o valor do seu FGTS. Se você já é optante pelo saque aniversário, portanto, todos os anos, no mês do seu aniversário, você já saca um determinado valor do FGTS, se você for dispensado, você não vai sacar todo o valor do seu FGTS. Você vai conseguir ter acesso à multa de 40%, mas ao saldo integral propriamente dito, não. Por quê? Porque você já é optante pelo saque aniversário. Perfeito? Então, antes de fazer a opção pelo saque aniversário, é bem importante poder saber dessa regra. Ela te ajuda em um primeiro momento, porque você pode ter acesso àquele recurso, mas, por um outro lado, essa é a regra a ser seguida e
quando você for dispensado, não vai sacar todo o valor do FGTS. Observe esse aspecto. Caso queira optar pelo saque aniversário, procure mais informações sobre isso e avalie para saber se nesta situação especificamente é vantajoso ou não aderir a essa modalidade de movimentação do FGTS. Outra hipótese bastante importante de saque do FGTS é a rescisão por mútuo acordo. Essa rescisão por mútuo acordo, ela foi inserida na legislação a partir da reforma trabalhista, onde a empresa e o empregado chegam ao consenso de que aquela relação de emprego não é mais conveniente. Então, os dois, de comum acordo, resolvem extinguir a relação de emprego. Numa dispensa comum, o empregado tem acesso a todo o seu saldo do FGTS e ainda recebe a multa de 40% sobre o saldo que tiver do FGTS, que é isso que nós dissemos alguns minutinhos atrás. Nessa rescisão por mútuo acordo, o empregado vai sacar 80% do seu saldo do FGTS e a multa, que era de 40%, passa a ser de 20%. Então, repetindo, na rescisão por mútuo acordo, o empregado consegue ter acesso ao saldo do FGTS? Sim, consegue. Entretanto, ele vai sacar 80% do valor que está depositado e a multa é reduzida pela metade, isto é, de 40% para 20%. É uma hipótese que tem sido bastante utilizada por vários empregados e por vários empregadores no sentido de resolver a controvérsia da finalização daquela relação de emprego de uma maneira que possa ser menos gravosa para um lado ou para o outro. É importante citar, por exemplo, aquelas hipóteses em que o empregado consegue uma outra vaga de emprego com um salário superior ao que ele ganha. No lugar dele simplesmente pedir demissão, não conseguir ter acesso ao seu FGTS, não receber o seguro-desemprego e não receber a multa, ele faz um acordo no sentido de receber as outras verbas pela metade, mas, em compensação, ter acesso a 80% do saldo do seu FGTS. Lembrando que, nessa rescisão por mútuo acordo, o empregado não recebe seguro-desemprego. Por quê? Afinal, ele está concordando com aquela dispensa que foi realizada pela empresa. Existe um acordo, existe um consenso para que essa dispensa se efetive. Um outro tópico bastante importante para saque do FGTS seria o encerramento das atividades do empregador. Portanto, a empresa não vai mais funcionar, acabou a empresa, acabou a sua atividade econômica. Quando ocorre o falecimento do empregador individual, o que é isso? É bastante comum nos trabalhadores que prestam serviços domésticos, seu empregador faleceu, ele vai continuar trabalhando para quem? Está encerrado. Ou então também as empresas individuais, que também é algo possível no nosso ordenamento jurídico. Se o dono da empresa faleceu e esse falecimento, inviabiliza a continuidade da empresa, o empregado também vai ter direito ao saque do FGTS. Isso não vai configurar nem como uma rescisão por justa causa, nem como um pedido de demissão, nada disso. São apenas essas hipóteses mesmo, de encerramento das atividades da empresa ou de falecimento do seu empregador individual. Perfeito? Outra hipótese bastante comum e que dá acesso aos recursos do fundo de garantia é a aposentadoria. Por quê? Como regra geral, se a pessoa se aposenta, a aposentadoria não é uma hipótese de extinção do contrato de trabalho. Isso significa dizer que a pessoa pode se aposentar e pode continuar trabalhando normalmente, exceto se a sua aposentadoria for especial por exposição a agentes insalubres ou perigosos. Nesse caso, a pessoa aposentada ela pode
pode continuar trabalhando, sem nenhum problema. Entretanto, ela não pode permanecer naquela atividade insalubre ou naquela atividade perigosa que deu ensejo à aposentadoria especial. Então, se a aposentadoria ela não é uma hipótese de extinção do contrato de trabalho, a pessoa pode continuar trabalhando, mas pode sim sacar o seu FGTS. Ela pode sacar todo o saldo que existia na conta no momento que ela aposentou. Por exemplo, me aposentei hoje e tenho 30 mil reais de FGTS na conta. Posso sacar sem problema algum. Todos os meses, a empresa vai continuar depositando o FGTS. Vamos pensar, R$ 300 de FGTS por mês, uma pessoa que tem um salário mais significativo. Todos os meses, o empregado aposentado pode ir lá e sacar esse saldo do FGTS dele, porque ele já tem uma renda, né, pré-definida com base no benefício previdenciário que foi deferido a ele, no caso, a aposentadoria. Perfeito? Bom, uma outra hipótese bastante interessante de saque do FGTS e que muitas pessoas acabam por procurar é a utilização do saldo do FGTS para pagamento de parcelas, para liquidação ou amortização de dívidas vinculadas ao financiamento imobiliário. Você pode usar os recursos do FGTS para poder dar entrada na aquisição de um lote, de um imóvel. Você pode utilizar parte do FGTS para amortizar a dívida, ou seja, reduzir o valor dessa dívida, para pagar o valor total daquele imóvel e também para pagar uma parte de parcelas que eventualmente venham a estar em atraso. Então, tudo isso é possível com os recursos do FGTS. Obviamente que cada operação dessa tem um regramento próprio, mas é bem importante que você tenha essa noção de que os recursos do FGTS também podem ser utilizados, independentemente da rescisão do contrato de trabalho, você pode continuar trabalhando e utilizar esse FGTS para essas operações vinculadas ao financiamento e à aquisição de imóveis. Uma outra situação também é bastante comum. Imagine só, o empregado pede demissão, ele deixa de prestar serviços de carteira assinada, ele resolve abrir um empreendimento, ele abre uma loja, por exemplo, e como ele pediu demissão, os recursos do FGTS que haviam disponíveis na conta dele ficaram presos. No dia que ele pediu demissão, tinha 5 mil reais de FGTS. Como pediu demissão, esses 5 mil reais vão ficar presos lá na sua conta vinculada. Imaginemos que esse empreendimento dá certo e esse trabalhador já está há 4 anos sem ser empregado, ele trabalha exclusivamente na empresa que ele abriu, ele é sócio dessa empresa, mas ele permanece tendo esse recurso do FGTS, esses 5 mil reais retidos na sua conta vinculada. Ele pode sacar esse dinheiro? Sim. Se o empregado tem o recurso do FGTS retido na sua conta e ele fica mais de 3 anos sem trabalhar com carteira assinada, ele pode sacar o FGTS. 3 anos ininterruptos. Completou 3 anos que eu não tenho recolhimento de FGTS, que eu estou trabalhando sem carteira assinada, por exemplo? Sim. Então, eu posso resgatar o saldo de FGTS que eu eventualmente tenha nas minhas contas vinculadas. Isso acontece, por exemplo, com alguns empregados que são dispensados por justa causa. Ele perde o FGTS? Não. O FGTS depositado fica lá. Ele pode sacar o FGTS? Não. Mas se ele ficar 3 anos seguidos sem trabalhar com carteira assinada, ele vai poder resgatar aquele valor que não pôde ser sacado naquele momento inicial da rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Tá? Algumas outras situações vinculadas a doenças
também justificam o saque do FGTS. Olha, se o trabalhador ou até mesmo seus dependentes forem diagnosticados com câncer, HIV, doença rara ou estiverem em estado terminal decorrente de uma doença grave, o FGTS poderá ser sacado. Pode ser o trabalhador ou quaisquer dos seus dependentes. Obviamente que o conceito de doença rara, ele vai passar por uma lista previamente aprovada pelo Ministério da Saúde, onde vai reconhecer a condição daquela doença que acomete o empregado ou seus dependentes, né? O estado terminal da doença grave, igualmente, vai precisar de laudo médico, uma série de questões para poder comprovar o preenchimento desses requisitos. Câncer, HIV, doença rara ou estado terminal por doença grave. Nessas hipóteses, o empregado poderá sacar o seu FGTS, se ele ou os seus dependentes estiverem nessa condição. A ideia do legislador é que o acesso a esses recursos pode, inclusive, viabilizar algum tipo de tratamento, algum tipo de medida, né, que possa mitigar ali o sofrimento daquela pessoa que está em uma situação já de vulnerabilidade, tá certo? O trabalhador com idade igual ou superior a 70 anos também pode sacar o FGTS, então já é uma questão da faixa etária, já é bem objetiva, que a gente consegue sacar o FGTS. Fez 70 anos, se ainda trabalha, se ainda tem FGTS retido, se ainda não se aposentou por algum motivo, pode sacar o FGTS todos os meses. Tá? Em casos de desastres naturais, né, que imponham àquele trabalhador uma necessidade pessoal de urgência, imagine, por exemplo, alagamentos, né, algo que infelizmente é comum em algumas regiões do país. Nesses casos de desastres naturais, né, devidamente reconhecidos pelo Estado, o empregado pode também se valer dos recursos do FGTS para minimamente reorganizar a sua vida, né, financeira e, por que não, a sua vida social, seus interesses, né, que foram prejudicados em razão desse desastre natural. Trabalhadores que possuam algum tipo de deficiência física, que tenham que comprar algum tipo de prótese ou órtese para que vai melhorar a sua acessibilidade, a sua inclusão na sociedade, esse trabalhador também pode se valer dos recursos do FGTS para poder adquirir. Imagine a prótese de um braço, de uma perna, da mão, de um pé, enfim, né? Obviamente que isso é acompanhado de uma avaliação médica e da efetiva disponibilidade de recursos do FGTS. Havendo esse recurso, havendo a prescrição médica para aquisição de órteses e próteses, o trabalhador também poderá ter acesso ao saque do FGTS. É claro que existem ainda mais algumas condições bastante específicas de saque do FGTS, mas que a gente pode conversar numa outra oportunidade e convido, né, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre essas hipóteses de saque, que possa deixar aqui o seu comentário, deixar aqui a sua pergunta, que fatalmente isso vai merecer toda a nossa atenção para que a gente possa responder e essa dúvida seja esclarecida a contento, tá certo? Bom, chegando aqui ao final da nossa live de hoje, onde nós tivemos a oportunidade de trazer vários aspectos relativos ao FGTS, acredito que esse momento foi bastante produtivo. O nosso objetivo é trazer as informações aqui com a maior clareza possível e com os detalhes que são necessários ao entendimento do tema, mas permanecemos sempre à disposição de vocês para continuarmos estabelecendo esse diálogo. E antes de encerrar o vídeo, mais uma vez eu peço a sua gentileza de curtir o vídeo, dar o like, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que possam ter interesse nesse mesmo assunto. Fico por aqui e até a próxima.